Meu nome é Tatiane Cury, eu sou dermatologista. Estou aqui hoje para dividir um pouco sobre o assunto nanotecnologia. Bom, a nanotecnologia consiste em encapsular, ou seja, colocar dentro de pequenas partículas os ativos ou ingredientes de interesse. Dessa forma, eles vão ficar protegidos e passam a ter o que chamamos de melhor perfil, de permeação ou de penetrância. Para a gente ter uma exata noção, um nanômetro é 1/1000º de um metro. E a pergunta que fica, por que investir tanto em tecnologia? Por que tem se falado tanto de nanotecnologia hoje em dia? Só para a gente ter uma ideia, a nanomedicina surgiu como uma nova ferramenta para alavancar os avanços das aplicações em nanomateriais na medicina tradicional. Ela já vem sendo utilizada na oncologia, por exemplo, inserindo materiais nanoestruturados em tumores sólidos por um mecanismo passivo para um aumento de retenção e permeabilidade dessas drogas em alguns tumores. Existe também a possibilidade de incorporar vários tipos de ativos numa mesma molécula, na superfície de uma nanopartícula, adicionando propriedades extras a esse nanomaterial. E também, hoje em dia, oportunidades de negócio em nanotecnologia estão mais direcionados ao mercado de cosméticos. Só para a gente ter uma exata noção, o número de trabalhos publicados sobre nanotecnologia e cosmético entre os anos de 95 e 2015 vem crescendo de uma maneira importante. E apesar do Brasil não ser um país que tem essa norma ou tem essa mania de publicar bastante, nós somos o segundo país que publicou artigos sobre nanotecnologia em instituições universitárias, laboratórios e centros de pesquisas, ficando atrás somente dos Estados Unidos e na frente do Japão. Mas e o que a nanotecnologia tem a ver com a pele, ou onde entra essa relação? Bom, a gente sabe que a pele é o primeiro ponto de partida para uma série de nanomateriais. Então, primeiro lugar de contato para aplicações tópicas, a outros tipos de artigos esportivos e até alguns produtos industrializados. E essas aplicações de nanomedicina abrangem novas direções para o diagnóstico médico, acompanhamento e até tratamento. Bom, antigamente, os cosméticos, eles costumavam chegar somente na camada córnea. Com a evolução dessa área, alguns cosméticos, alguns cremes com ácido glicólico e alguns tipos de ativos vêm tendo maior penetrância e o futuro seria que esses cosméticos cheguem até a nossa camada basal. Então, o cosmético funcional, como é que ele funcionava? As moléculas dos princípios ativos desses cosméticos comuns ou dos convencionais, elas possuem tamanhos maiores e normalmente elas ficam na superfície da pele, protegendo da perda de água transepidérmica e tendo, na maioria das vezes, um efeito mais cosmético. Já com os nanocosméticos, essas nanopartículas possibilitariam a inserção individual de um ativo já nanoestruturado em camadas mais profundas, potencializando esse efeito e tendo uma melhor absorção, uma ação um pouco mais prolongada, um toque mais leve e menos irritabilidade. Então, quais são as vantagens da nanotecnologia? Basicamente, proteção de ingredientes contra a degradação química e enzimática, controle da liberação de alguns ativos que em altas doses poderiam ser irritantes para a pele, prolongamento do ativo na camada córnea, mantendo também esse efeito de hidratação, uma maior estabilidade em casos de alguns ativos que são difíceis de estabilizar, uma eficácia superior no efeito clínico e com isso uma maior satisfação do paciente e menos irritabilidade para a pele e com isso também uma maior aderência do nosso paciente no dia a dia. Bom, e uma pergunta que sempre surge, há algum risco? Esses nanomateriais, eles são divididos em lábeis ou solúveis, maleáveis ou insolúveis, que são as peças rígidas. Os lábeis ou solúveis, eles são biodegradáveis, não acumulam e têm baixo risco. São normalmente as nanopartículas lipídicas, poliméricas ou lipossomas, que são as normalmente que a gente usa na parte da cosmetria. E as partículas insolúveis ou rígidas seriam não biodegradáveis, poderiam acumular e causar riscos. São as nanopartículas de ferro, prata, óxido de titânio ou zinco. Essas nanopartículas, esses nanomateriais lábios de uso tópico, teriam baixíssimo risco por ter um tamanho de partícula de 100 a 200 nanômetros e não penetrariam no endotélio dos vasos. Quais são, então, os nanomateriais que a gente pode ou que a gente teria vantagem em encapsular?
Por exemplo, o retinol, por ser um ativo irritativo, o resveratrol, o glicólico, o ácido tranexâmico, o alfa-arbutin e principalmente a vitamina C. As vantagens desses nanocarreadores ou nanovetores seriam frente, por exemplo, a instabilidade, por exemplo, a vitamina C e os derivados, o resveratrol, pela irritabilidade dérmica, por exemplo, os ácidos, retinol, alfa-hidroxiácidos, e pela dificuldade de permeação cutânea ou penetração cutânea, que é a vitamina C, os derivados, a vitamina E, o ácido tranexâmico, a coenzima Q10 e até o bequinol, que é um outro antioxidante. Então, de uma maneira bem prática, se um ativo cosmético ele é instável, por exemplo, retinol, a vitamina C, os derivados, resveratrol e antioxidantes em geral, a forma livre desse ativo, ela vai, na maioria das vezes, degradar na presença de oxigênio, luz, calor e umidade, causando uma mudança de coloração de odor e tendo também gradualmente uma perda de atividade antioxidante. Já a forma encapsulada teria uma vantagem de prover um ativo mais estável, prevenindo essas mudanças de coloração e de cheiro e uma manutenção da atividade antioxidante. Quando o ativo cosmético for irritante, por exemplo, como os ácidos que eu citei anteriormente, a gente sabe que na forma livre, eles são totalmente disponíveis com liberação rápida, e essa liberação rápida ela pode causar uma penicação, desconforto por parte do paciente. Já a forma encapsulada teria um efeito reservatório, uma liberação gradual, lenta na pele, diminuindo o desconforto, diminuindo a irritabilidade com maior segurança para o nosso paciente. Muitas vezes, essas formas livres de ativos, elas também acabam tendo uma alteração de cor e de odor. Por exemplo, os óleos essenciais e os extratos de plantas. E esse odor, às vezes muito forte, ele acaba inviabilizando a formulação e dificultando a aceitação do paciente. Quantas vezes a gente não escuta do paciente que o cheiro é desagradável e ele acaba não aderindo ao tratamento? Já a forma encapsulada diminuiria a chance desse odor desagradável, melhoraria a cor, tornando essas formulações mais aceitáveis por parte dos pacientes. E ativos cosméticos de difícil penetração, como a vitamina C, que a gente tem uma grande dificuldade, normalmente a forma livre é difícil de estabilizar. Já a forma nano-encapsulada ou encapsulada, essas partículas lipídicas sólidas, elas promoveriam uma penetração cutânea maior, principalmente na derme, que é o sítio de ação que a gente quer, impediriam a degradação pelo oxigênio e pela luz, com um tamanho reduzido dessas partículas. E, por último, ativos cosméticos de curta duração, por exemplo, outros antioxidantes também, a vitamina C, o resveratrol e alguns despigmentantes, teriam uma ação na forma livre de curta duração e ação imediata. Então, teria uma grande chance de instabilidade e degradação, necessitando muitas vezes que esse paciente reaplique a formulação algumas vezes durante o dia. Já a forma encapsulada teria uma ação prolongada, pois esse nanocarreador ele penetra da pele, levando o ativo cosmético estabilizado já para dentro da pele. Ele acaba acumulando o nanocarreador na epiderme e na derme, que é, como eu falei antes, o reservatório principal, e teria uma ação mais prolongada, sem a necessidade de tantas reaplicações durante o dia. Ótimo, aqui tudo perfeito. No entanto, a gente tem uma pele, como todo mundo sabe, é uma barreira de proteção muito importante. E do mesmo jeito que ela age contra agressores e agentes físicos e químicos e todos esses micro-organismos que a gente quer banir da pele, ela também vai diminuir a permeação desses ativos. E outro motivo, que esse extrato córneo, que é essa parte mais superficial, ele acaba sendo um limitante para a absorção cutânea. Até duas décadas, cerca de 70% das substâncias aplicadas na pele não ultrapassavam, não conseguiam passar esse extrato córneo. Bom, então, como esse ativo ele pode penetrar na nossa pele? Existem duas vias principais de penetração. A primeira é chamada via transdérmica, que pode ser por via intercelular, por entre as células, que a gente vê na primeira flecha roxa. Como ela tem que desviar dessas células, então a permeação se faz por entre as células, ela é uma via um pouco mais lenta, em função da extensão e da espessura da pele do paciente. E a via transcelular ou intracelular, que ela vai ultrapassar os estratos da pele por difusão através dessas células da camada da pele. E a segunda via de penetração é a via transnexal, que é, como o próprio nome diz, pelos anexos cutâneos.
que a gente usa menos pelas glândulas sudoríparas, tem uma menor importância para a gente, mas que tem uma grande importância de penetração pelos folículos pilosebáceos. Então, vamos falar basicamente da vitamina C, que é um ativo muito importante, que a gente utiliza muito no nosso dia a dia e que tem um grande problema de estabilidade e de permeação. Todo mundo sabe que a vitamina C ele é um antioxidante muito potente, só que ela tem a desvantagem talvez de ser hidrofílico, então ela puxa muita água, absorve muita água, mas ela tem vantagem de neutralizar radicais livres e reduzir o dano oxidativo. A gente usa muito em indicações como a potencializar o efeito da fotoproteção UVA e UVB, neocolagênese, inibição da melanogênese e até melhora de quadros inflamatórios na pele. O ácido ascórbico, que é a vitamina C pura, ela tem um desafio muito importante que é a estabilidade. Então, a molécula é estável, segura e eficaz no estado não ionizado, com um pH ácido ideal para formulações de 2 até 3,5. Por não ser um derivado e sim uma molécula ativa, ele não vai precisar ser metabolizado para ter eficácia, sendo que ele vai ter a eficácia logo após a sua aplicação. Existem, como todo mundo sabe, vários derivados de vitamina C, justamente por essa dificuldade que a gente tem de estabilizar esse ácido ascórbico. E um dos maiores problemas que a gente tem é a penetração. Então, como eu falei anteriormente, essa vitamina C, ela é hidrofílica, então ela absorve bastante água, então isso gera problemas na penetração cutânea, principalmente porque o nosso extrato córneo ele tem uma barreira lipofílica. Resultado dessa interação é uma baixa capacidade de penetração da vitamina C na pele. Esse trabalho eu resolvi citar porque é super interessante que ele, na verdade, compara uma vitamina C com um nanocarreador, a absorção dela na derme, e uma vitamina C de forma livre. Então, com um nanocarregador, ele teve uma concentração na derme de 121 microgramas de vitamina C e na forma livre de 22,7 microgramas de vitamina C na derme. Então, mostrou uma eficácia muito maior quando a vitamina C é nanocarreada. Quanto à instabilidade, que é um problema também que a gente vê no nosso dia a dia, a gente sabe que a vitamina C, o ácido L-ascórbico, de forma pura, ele está em equilíbrio químico com o ácido D-hidroascórbico, mas que por grandes quantidades de abertura de embalagem, por contato com luz, ele às vezes perde um pouco dessa atividade antioxidante. O pH altera e essa equação ela é desviada para o lado direito, mantendo, então, na verdade, um ácido hidroascórbico que já tem essa atividade antioxidante reduzida. Então, aqui, novamente, só para mostrar a reação de oxidação do ácido ascórbico a ácido hidroascórbico, que já não é, na verdade, tão potente antioxidante e funciona mais como um hidratante. Então, aqui, mais uma vez, só para a gente visualizar que muitas vezes essa instabilidade da fórmula da vitamina C, que tem uma atividade antioxidante, com uma abertura gradual das embalagens, com alteração de cor, escurecimento, muitas vezes com esse paciente deixando essa embalagem em contato com o calor, ela acaba gerando um ácido que não tem atividade antioxidante. Bom, então chegamos ao nosso produto da noite, que é o IVC Ferrolique, que é um sérum antioxidante com a indicação de prevenção e combate ao envelhecimento, que contém vitamina C pura, nanoencapsulada, que é o ácido L-ascórbico estabilizado e protegido, com ação antioxidante constante e de liberação prolongada. Associado a isso temos o ácido ferrúrico livre, que também potencializa a ação antioxidante, e o ácido hialurônico de baixo peso molecular. Associado a isso temos também a vitamina E. Então aqui, para mostrar alguns trabalhos que foram feitos para demonstração antioxidante, então esse trabalho mostrou uma avaliação da síntese de radicais livres, que são os metabólitos do nosso corpo em momentos de estresse, em fragmentos de pele ex-vivo incubados com o IVC Ferrolique. O IVC Ferrolique promoveu uma redução de 50,94% na produção de radicais livres quando comparado ao produto controle. Esse outro trabalho mostrou a eficácia do produto na uniformização do tom da pele. Então, foi um trabalho de semi-quantificação da produção de melanina em fragmentos de pele ex-vivo, tratado com o IVC Ferrolique. Então, aqui dá para ver melhor
que nessa primeira linha é a pele, na verdade, a avaliação histológica da pele no fragmento controle, no basal. Na segunda linha, essa mesma avaliação histológica da pele, submetida a uma radiação ultravioleta, uma densidade de melanina, então a gente consegue ver essa pigmentação na camada mais externa 8,15 vezes maior que o fragmento controle, e na camada mais inferior, o fragmento de pele, o mesmo, incubado com um produto avaliado com redução da pigmentação melânica, localizada principalmente na camada basal e na camada espinhosa. Esse outro trabalho, ele só, na verdade, mostra que o produto foi totalmente tolerado, teve uma muito boa aceitabilidade cutânea, sem queixas de irritação ou de pinicação ou algum desconforto para o paciente. E esse último mostra a avaliação da redução de rugas e linhas finas através da análise de imagens via Visia. Então, mostrou num número N de participantes que suspenderam os medicamentos 72 horas antes. Eles demonstraram 79% das pacientes com uma redução intensa de rugas e linhas de expressão em apenas 28 dias. Bom, como conclusão, o que eu queria dizer é que a nanotecnologia é um foco crescente na comunidade científica, de um modo geral, que o seu uso vai abranger cada vez mais eficácia, não só na medicina, como na engenharia, na onco, como eu citei anteriormente, na infecto, na nossa área de dermatologia, na química e outras áreas que estão crescendo. Na dermatologia tem destaque principal nessa indústria cosmética e são usadas principalmente como carreadores ou sistemas de liberação de drogas que têm maior seletividade, proteção contra a degradação enzimática, controle de liberação de alguns ativos que a gente queira, uma maior estabilidade, maior eficácia com maior irritabilidade. E que à medida que essa tecnologia vai se desenvolvendo e que a gente vai conhecendo e estudando mais, existirão novas perspectivas para uma redução de morbimortalidade para áreas de doença, de diferentes doenças e sucesso em eventos cosméticos. Muito obrigada pela atenção.